Na vastidão da natureza, cada ser vivo parece obedecer a regras invisíveis que determinam como viver, se mover e sobreviver. Mas, em certos momentos, essas regras parecem falhar, revelando fenômenos que não se encaixam em nenhuma lógica simples. Durante a noite, quando a luz desaparece e o silêncio domina, o mundo natural se transforma em algo quase irreconhecível. É nesse cenário que algumas criaturas revelam características que permanecem ocultas durante o dia. Entre esses mistérios, existe um comportamento que parece desafiar qualquer explicação direta. Um animal que, na ausência de luz comum, começa a brilhar de forma intensa, como se carregasse uma energia invisível dentro do próprio corpo. Imagine caminhar por um deserto completamente escuro, onde cada passo ecoa no vazio e o horizonte parece infinito. De repente, ao apontar uma luz ultravioleta para o chão, pequenas formas começam a surgir, iluminadas em um brilho azul quase irreal. Essas formas não estavam visíveis antes, estavam ali o tempo todo, escondidas na escuridão, silenciosas. Mas agora parecem revelar uma presença que muda completamente a forma como você enxerga aquele ambiente. O mais intrigante é que esse brilho não é produzido da mesma forma que vemos em outros animais luminosos. Não há geração ativa de luz, é uma reação, uma resposta a algo invisível aos nossos olhos. Outros organismos também brilham, mas quase sempre com uma função clara: atrair, confundir, comunicar. Aqui, porém, o brilho surge sem um propósito evidente, como se fosse apenas um efeito colateral da própria existência. Esse tipo de reação levanta uma questão silenciosa. Por que algo tão visível em certas condições não parece ter uma utilidade direta no comportamento do animal? E então, um padrão começa a se formar. Em ambientes onde a sobrevivência depende de detalhes invisíveis, a natureza parece operar em camadas, que nem sempre conseguimos perceber completamente. Mas o mais intrigante de tudo é por que esse animal reage especificamente à luz ultravioleta? O que existe em seu corpo que transforma algo invisível em um brilho tão evidente? Uma possível explicação está na estrutura da sua carapaça. Certas moléculas presentes ali parecem interagir com a radiação ultravioleta, convertendo essa energia em luz visível. Mas isso não responde tudo, porque essa reação não parece ter sido projetada para ser vista. Não há garantia de que outros animais percebam esse brilho da mesma forma que nós. Isso leva a uma dúvida ainda mais profunda. Será que esse fenômeno é realmente uma adaptação ou apenas uma consequência inevitável de como seu corpo foi construído? Em um ambiente como o deserto, onde cada detalhe pode definir a sobrevivência, qualquer característica visível poderia representar um risco. Ainda assim, esse brilho continua existindo. Talvez ele tenha alguma função que ainda não compreendemos, ou talvez seja apenas um subproduto químico, algo que não precisa fazer sentido, apenas existir. Isso nos força a encarar uma ideia desconfortável. Nem tudo na natureza precisa ter um propósito claro, nem tudo precisa se encaixar na lógica que tentamos impor. Porque, no fundo, buscamos significado em tudo. Esperamos que cada detalhe tenha uma razão, uma utilidade, uma explicação completa. Mas a natureza não segue esse compromisso. E é exatamente nesse espaço, entre o que entendemos e o que não conseguimos explicar, que surgem os fenômenos mais intrigantes, aqueles que desafiam não apenas a ciência, mas a nossa forma de pensar. Talvez esse brilho não seja um erro, nem uma vantagem, mas apenas um lembrete silencioso de que nem tudo precisa fazer sentido para existir. E se um simples escorpião pode carregar um mistério que ainda não conseguimos explicar completamente, então talvez a verdadeira pergunta não seja por que ele brilha, mas quantas outras coisas ao nosso redor também existem sem uma razão óbvia.